Chegamos aí? Vamos bem. Sempre tem umas dificuldades, né? Glórias a Deus por isso. Faz parte. Graça e paz a todos. Muito feliz por estar aqui mais uma vez. Já vi aí alguns ilustres aí, amados aí. Vi até um símbolozinho do Flamengo passando aí. Eu já ia repreender aqui em nome de Jesus, mas passou rápido. Isso não pode, isso não é de Deus. Deixa quieto e deixa quieto. Passa por cima disso aí. Tá certo. A gente vai tendo misericórdia dos tricolores, mas Deus é bom. Tudo bem, meu querido pastor Antônio? Tudo na paz. Estamos aí numa grande expectativa para a live de hoje, né? O povo tá aí, tem uma galera boa aí. Eu vi aí o pastor Roberto, né? Pastor Roberto Hernandes aí, meu amigão, tricolor, coração, sangue. Isso aí. Aí que enfraquece. Vamos mudar isso aí, vamos parar com isso. Eu quero agradecer mais uma vez, pastor, a confiança, né, e essa possibilidade de a gente estar falando aí, tratando de um assunto tão sério, tão pertinente às nossas vidas. E eu não sei como é que vai funcionar, se vai ser o mesmo esquema da semana passada, eu vou falando e o pastor vai fazendo as perguntas. Eu não sei o que o pastor... Hoje, como você já falou semana passada, eu vou deixar você bem à vontade para você entrar no assunto, porque você falou de medo, falou de ansiedade, não foi isso? E hoje a gente pode aprofundar um pouquinho, falar dessa tal da depressão aí, vamos entrar nesses assuntos aí, porque existem muitas pessoas precisando ouvir. Muita coisa. Tenho certeza, muita coisa. O momento é propício, né? O momento é propício. Fica à vontade para falar aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Tá bom? Tá, e caso vá chegando algumas perguntas aí, fique à vontade para interromper aqui e tá perguntando, tá passando, porque pode passar por mim aqui, desapercebido o comentário, eu não vejo. Eu vou ficar na observação aqui, assim que chegar a pergunta, eu te aciono. Tá ok, então. Então, na semana passada, pastor, nós falávamos aí sobre ansiedade, fizemos aquela comparação aí da ansiedade e do medo, né? E a gente falou, e não deu para concluir tudo, porque o assunto não se esgota assim com 45 minutos, e eu acabei não falando sobre, porque eu falei de um nível de ansiedade bem light, bem tranquilo, né? Mas a ansiedade, por sua vez, ela vai alcançando alguns níveis, a gente até fez, eu mostrei falei da questão de quando ela chega a um nível muito exacerbado, ela acaba baixando a produtividade das pessoas, trazendo alguns tipos de transtornos. E aí começa a se agravar, né? Aí é que começam os agravos, porque os transtornos causados pela ansiedade são muitos. Você tem desde o transtorno da ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG, que normalmente esse transtorno é aquela ansiedade que ela dura um tempo determinado e por coisas que não se percebe, não se tem um porquê, simplesmente se está ansioso. E outras síndromes, vai desenvolver outras síndromes, como síndrome de pânico e outras aí. E a ansiedade, por sua vez, ela vai acabar levando a uma outra condição, porque quando a ansiedade ela se exacerba, e aí vamos entender aquilo que a gente falou na semana passada, porque se você vem num grau de produtividade e você chega a um nível de ansiedade que essa sua produtividade começa a quedar, começa a baixar, automaticamente as metas, os objetivos, as conquistas, elas não acontecem. E ao não acontecerem, você começa a entrar num outro processo, que é o processo da derrota, o processo de não conseguir objetivos. E isso vai levar, é interessante, porque as pessoas, por estarem ansiosas em não conseguirem o objetivo, ficam mais ansiosas ainda por tentarem controlar a ansiedade. É um processo que o que mais atrapalha a ansiedade é exatamente a ansiedade de tentar controlar a ansiedade. Quando você tenta ter o domínio sobre essa ansiedade e não consegue, você entra num nível de ansiedade, de estresse maior, muito maior. E gerando toda essa condição que eu falei aí de não conseguir, de não levar a termo algumas coisas, você vai criar uma condição propícia para entrar no campo da depressão. Alguém aí já até perguntou, a ansiedade leva a depressão? Sim. Leva e leva fácil. Leva com muita facilidade. Existem alguns fatores, né, de riscos
em relação à depressão, mas a ansiedade é um dos maiores motivos para isso. A depressão, ela está, em contrapartida, a depressão ela está contida em 90% dos transtornos mentais. Quando você ouve falar de transtornos mentais, seja ele qual for, normalmente ele está associado a algum tipo de depressão. E assim como a ansiedade, a depressão ela tem níveis, né? E quando a gente fala de depressão, é interessante falar alguém, é mais ou menos assim, para cada 4 brasileiros, para cada 4 pessoas, uma teve depressão. 25% da população já teve depressão em algum momento e muitos nem perceberam. Muitos nem se aperceberam daquele momento depressivo na sua vida e alguns conseguem passar e sair e outros se afundam, se aprofundam. Nós somos seres humanos e passamos por situações, uma mesma situação ela pode acarretar coisas diferentes nas pessoas. Eu gosto de exemplos bíblicos e tem um exemplo clássico na Bíblia que eu gosto muito de falar. Tem outros, mas eu gosto muito de falar desse aqui, que é o de Elias. Eu vou até ler o trecho aqui. Elias, ó. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver, e amanhã estas horas, se amanhã estas horas eu não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Esse é um exemplo clássico de depressão na Bíblia. E aí, uma coisa que é muito... não tem como a gente falar muito da depressão, o tempo é curto, mas eu queria tratar da depressão dentro do nosso âmbito de igreja. Porque, infelizmente, pastor Antônio, ainda que hoje numa escala muito menor, mas infelizmente ainda tem pessoas que olham para a depressão e veem simplesmente uma coisa espiritual, uma obra de Satanás. Você não tem Jesus no seu coração, porque é falta de fé. Ainda tem disso dentro das igrejas, por incrível que pareça. Verdade. Inclusive, já escutei alguns pastores falando disso. E quando, na verdade, a gente está aqui diante de um homem de Deus que, após ter feito um milagre maravilhoso, orou para que chovesse e depois, por temer pela sua vida, entrou no processo depressivo. Um processo depressivo a ponto de pedir para si a morte. Se a gente fosse classificar isso no nível psicológico, ou psiquiátrico, diria aí que ele entrou no processo depressivo nível 4 para 5. Que é aquele nível que a pessoa quer morrer, a pessoa não quer mais nada. Não é simplesmente o parar de fazer algo ou parar de produzir. É o se prostrar de vez e não querer mais nada. E olha que ele vem depois de muitas conquistas. Então, é muito comum, e fica aí até a gente que é pastor aí, né? O pastor sabe disso, a gente já teve lá na CBN algumas conversas sobre isso, e a gente tem acompanhado aí quantos não são os pastores que hoje estão em processo de depressão. E não conseguem entender que isso é um processo de natureza humana. Alguém já viu um cachorro depressivo? Alguém já viu um gato depressivo? Um passarinho? Não existe. A depressão é um processo da natureza humana. Nós temos esse condicional. É uma condição humana. E se a gente não entende, não aceita a nossa condição humana, a gente nega algumas coisas que nos vêm e precisam ser tratadas, precisam ser cuidadas. Lógico, a oração, a minha avó dizia que oração e canja de galinha não mata ninguém, né? Só ajuda. Então, a oração ela não vai atrapalhar nunca. O processo espiritual desse sentido não vai atrapalhar nunca. Ter Jesus como fonte inspiradora, como a palavra de fé, como a palavra a profissão de fé,
não vai atrapalhar nunca, mas a depressão ela precisa ser tratada. E a depressão ela pode entrar em alguns níveis. E você tem um nível que você consegue, de repente, com a conversa, um psicólogo, o tratamento ali a nível terápico, né, terapia, você consegue. Mas tem aqueles momentos, assim como a ansiedade, em que se faz necessário o medicamento. Me lembro que eu falei na semana passada que tem crise de ansiedade que, para sair daquela crise naquele momento, vai necessitar de um médico, um psiquiatra de preferência, trabalhando na vida da pessoa e aplicando ali algum tipo de medicamento. Assim como na depressão. A depressão vai existir, existem tipos de depressão ou graus de depressão que vão levar, tem que haver o uso de medicamento, porque senão a pessoa acaba tentando contra a própria vida. Acaba entrando num processo desse de Elias. Se você parar para pensar que 25% dos brasileiros têm depressão, você conta 4 pessoas, né? Se você contar dentro da sua casa, 1, 2, 3, 4, um de vocês aí pode passar por um processo depressivo. E só quem já viveu a depressão para entender o que significa depressão. Por mais que eu, como psicólogo, ou um psiquiatra, ou qualquer outra pessoa, estude a respeito disso, entender a depressão é preciso muito mais, ainda que a gente, com toda a questão técnica, o estudo, a gente se esforce mas é necessário um pouco mais, é necessário ter empatia, é necessário estar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro. E é exatamente o que a gente não vê. A primeira coisa que falta, e eu queria frisar muito isso, porque o processo depressivo, e aí como o pastor falou, esse momento da vida, ele está levantando depressivos em potencial, está levantando ansiosos em potencial, e se continuar nessa pegada, a gente vai ter mais à frente... Se hoje a gente tem quadro de 25% antes da pandemia, eu acredito que isso tenha aumentado significativamente. O que o pastor falou a respeito de pessoas falando sobre depressão, chorando, tristes, preocupadas, a preocupação em excesso com tudo que está acontecendo, vai levar realmente a uma condição nostálgica, uma condição de depressividade com graus que pode fazer um estrago tremendo. E aí... É lógico que tem uma coisa que não pode deixar de ser falada. A gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Isso é fato. Mas até entender essa questão de ser ajudado é uma necessidade que o outro, quem está são, quem está sóbrio, precisa entender esse contexto. O fato de eu falar, eu como depressivo, falar que não quero ajuda, não significa que eu não quero ser ajudado. Significa que eu não entendo a possibilidade de ser ajudado. E isso são coisas diferenciadas. Quando você tem frases, e dentro das casas, é muito comum dentro das casas, a gente vê no meio da parentela, no meio da família, algumas frases como, levanta daí, isso é palhaçada, que isso, é só levantar e ficar de pé, vambora, deixa de frescura. São coisas desse tipo que a gente vê e assiste, e dentro das igrejas, isso é falta de fé. Quem tem Jesus no coração não tem isso. Não, tem sim. O apóstolo Paulo foi um cara que viveu momentos de depressão forte, se a gente pode dizer assim. O apóstolo Paulo tem dado momento que ele vai rogar ao Senhor por 3 vezes para tirar o espinho da carne dele, porque estava maltratando. E o Senhor olhou para ele e falou assim, meu camarada, vai ser desse jeito aí, e a minha graça te basta. E vamos embora, vamos para a luta, vamos para frente. Cada um percebe a sua situação de uma maneira. E o depressivo, ele precisa ser ajudado. Mas como? E aí, algumas dicas, eu acho que eu ficaria muito mais à vontade de passar algumas dicas de como cuidar de um depressivo, ou de uma pessoa muito ansiosa, se você tem na sua casa, ou se você tem na sua igreja, né? Eu acho que fica melhor para a gente do que entrar em detalhes técnicos. Eu até teria alguma coisinha que eu queria passar aqui, que são os fatores de risco da depressão. Você tem, além do fator genético, porque para quem tem pessoas depressivas na sua família, quem tem pai, mãe, avô, avó depressivo, você tem 2 vezes mais o risco também de desenvolver uma depressão ao longo da sua vida. Outro fator de risco é o fator psicobiosocial, que são fatores estressantes.
do cotidiano e traumas, normalmente traumas de infância. Então, por exemplo, pessoas que tiveram problema com abuso sexual na infância tendem a ter, são motivadas a uma depressão na vida adulta. Pessoas que sofreram abusos psicológicos, mulheres, principalmente no caso, dentro dos seus casamentos, que tiveram dificuldades nos seus relacionamentos, quer seja namoro, noivado, casamento, elas tendem a passar ter essa percepção da depressão de uma maneira mais aguçada e automaticamente qualquer coisa a joga para baixo, qualquer coisa faz ela entrar nesse processo de depressão. As substâncias tóxicas é um outro fator que tem uma grande responsabilidade para quem faz uso, né, de substâncias tóxicas, tanto a bebida, quanto o álcool, quanto as drogas ilícitas, e assim como alterações cerebrais que são essas alterações cerebrais. Como é que eu poderia explicar aqui de uma maneira bem simples? A gente tem, os neurônios, eles fazem uma comunicação. Essa comunicação neuronal, ela se chama sinapse, que é uma corrente elétrica que vai passando de um neurônio para o outro. Automaticamente, qualquer tipo de situação que possa fazer essa disfunção, fazer essa transmissão neuronal se tornar mais lenta ou não acontecer, ela vai diminuir alguns neurotransmissores que a gente tem. Serotonina, noradrenalina, dopamina, que são neurotransmissores responsáveis por algumas coisas, como alegria, humor, bem-estar, sensação de prazer. Nessa área frontal do nosso cérebro, nós temos a gente chama de a área da recompensa. É aqui que se dá todo o processo de recompensa. E eu acho engraçado que quando a gente fala recompensa, a gente não consegue associar, e a gente associa... eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil, né, do que eu vou falar. A gente trabalha durante 30 dias no mês por um único motivo. Porque no 30º dia você tem direito a um salário, uma recompensa. Então, toda a motivação dos outros 29 dias é por causa de um dia, certo? Isso motiva você, né? E lógico, esse dinheiro na mão, aquele cascalinho que você recebe, você consegue pagar suas contas, comprar uma coisa ou outra, isso te motiva a ir novamente no outro dia trabalhar. E assim você vai. As drogas, por exemplo, fazem um efeito parecido com isso, porque naquele momento que o usuário faz uso daquela droga, ele tem nessa área uma recompensa, uma liberação de um neurotransmissor que vai trazer a dopamina, vai trazer essa sensação de alívio, de alegria, de prazer, né? E então isso leva ele um momento a estar bem. Só que isso é momentâneo, né? Momentâneo. Acabou, volta tudo de novo, o que ele faz? Ele vai lá de novo nas drogas e aí entra o processo de vício. Na questão da depressão, quando essas coisas, quando essa sensação de prazer ela deixa de acontecer, principalmente por causa das alterações cerebrais, também é um processo entra num processo de depressão. É uma facilidade, é um fator de risco. Isso por algum tipo de transtorno mental. Não estou falando do uso de droga, mas qualquer tipo de situação que leve, qualquer tipo de transtorno mental que leve a uma situação de não se conseguir prazer sobre. E aí entra, por exemplo, vou dar um exemplo, a ansiedade. Se eu não consigo mais atingir as minhas metas, eu não consigo alcançar meus objetivos, automaticamente eu inibo a quantidade de neurotransmissores, principalmente como a dopamina, que é o da alegria, né? Eu inibo essa quantidade de transmissores e automaticamente eu começo a me ensimesmar, começo a entrar para dentro de mim num processo de eu não consigo, ó dia, ó azar, eu sabia que isso ia acontecer, e por aí assim vai. E aí, dando essa explicação rápida aí, eu queria falar do que acontece com a hora passa rápido, né? A gente tem que estar de olho. Eu queria falar o que acontece, as alterações principais para os depressivos, que está dentro do humor, que é a tristeza, a falta de prazer, a intensidade na tristeza, né? Uma ansiedade exacerbada, o depressivo ele é ansioso. Os pensamentos ruins, né? Principalmente em relativo à autoestima, desesperança, concentração, você perde totalmente a concentração, sentimento de culpa por não conseguir se levantar, por não conseguir se reerguer, sentimento de achar que está diferente dos outros, isso te afasta do meio social, te afasta do meio da família. A energia, dores, talvez alguns já tiveram aí ou já escutaram falar sobre
psicossomatização. Sabe aqueles dias em que você deita normalmente e no outro dia você acorda com uma dor que você não sabe de onde veio, uma dor simplesmente lombar, uma dor no braço. Isso são dores psicossomáticas que aparecem exatamente pelo efeito da própria depressão em si. Diminuição de libido, né? Você perde a questão da interação do prazer, e a questão da interação social. E alguém colocou aí a depressão, eu estou vendo aqui, a depressão afeta o nosso relacionamento com Jesus. É interessante, porque era exatamente o que eu ia falar, a interação social, o isolamento social. Por que estamos vivendo essa questão muito depressiva hoje? Estamos vivendo hoje um isolamento que é necessário por causa de um contexto de pandemia do Covid. Mas muito antes desse texto, ou desse termo, dessa terminologia, isolamento social, ser usado por causa dessa questão da pandemia, o isolamento social já é tratado, já é reflexo, já é sintoma de depressão. As pessoas se isolam naturalmente. Então, as pessoas tendenciosas a uma crise de depressão, elas vão se isolar, elas vão se excluir. Elas se excluem da sociedade, ou da sociedade em que trabalham, elas se excluem da sociedade familiar, e elas vão se excluir, inclusive, da sociedade em que vivem a nível religioso, quer seja a religião que for. Não precisa necessariamente ser o cristianismo. Seja da religião que for, elas vão se eximir, vão se excluir. E aí, a pergunta feita, atrapalha o relacionamento com Jesus? Sim, porque o relacionamento com Jesus, ele depende de pessoas. Né? Você precisa ter esse convívio, você precisa ter comunhão. O relacionamento com Jesus te leva ao próximo, te leva ao outro, te leva à interação. E se você não interage, você não experimenta. E se você não experimenta, você começa a entrar no processo de depressão. Então, faz muita falta, atrapalha muito o relacionamento com Jesus, sim. Traz esse sentimento de solidão. E não nos permite, não deixa força para essa interação. E aí, qual é o processo? Como cuidar? Como fazer? Porque a gente entra num ciclo, e era isso que eu queria falar. A depressão, ela traz um ciclo vicioso. Se você perde a energia, se você perde o prazer de algumas atividades, daquilo que você fazia de bom, né? Então vamos lá, vou falar de pastor. Posso falar de pastor? Posso falar de pastor? Vamos falar de pastor. Tem pastores que estão num processo depressivo tão grande que estão perdendo o prazer pelo servir. Estão levando a palavra como algo que é compromisso e não mais o prazer. Estão cuidando ou tentando cuidar não mais pelo prazer e sim pelo compromisso. Alguns homens e mulheres estão indo para a casa do Senhor pelo compromisso e não mais pelo prazer de servir, pelo prazer de ouvir, pelo prazer de interagir. Então você vai perdendo a energia. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um rapaz aí, que ele está conosco aí, eu estou cuidando dele. Ele está aí, ele falou exatamente como eu me sinto. Ah, eu estou vendo aqui. Ele está nesse processo aí. Então... Tem orado com ele aqui, todos os dias ele me liga, conversa comigo. Ele está nesse muito processo. Importante. É muito importante. Então, recebe aí, varão. Recebe aí. É um ciclo e precisa ser quebrado, porque a primeira coisa... Eu vou falar do primeiro momento, mas vocês vão ver que não vai ter um primeiro momento. É um ciclo. Eu vou falar isso. A energia e o prazer. Se você não tem prazer, você não tem energia. Não tem como. Ou se você não tem energia, você não tem prazer, você não consegue conquistar, você não consegue fazer. A ida e a vinda na casa do Senhor deixa de ter prazer. Então, você fica naquele processo. Vai, volta, né? Meio que mecanicamente. Automaticamente, isso vai mudar o seu comportamento. Porque quando você está com energia, você vai, vou falar, vou gritar, vou glorificar. Eu estou falando da casa de Deus mesmo, um momento de culto, essas coisas. E de repente, se você não tem mais essa energia, esse comportamento começa a mudar. Você se torna mais crítico. As coisas, se você já não consegue louvar como o irmão do seu lado, então para você, o irmão do seu lado, ele já não está bem. Você acha que ele é o diferente, não mais você. Exatamente isso que acontece. Exatamente assim, isso. Né? Teve um irmão que perguntou aqui, ela falou o seguinte: a tristeza sem motivo aparente pode ser um sinal de depressão? Sim, sim. E se ela persistir por mais de 2 semanas, é necessário que se procure alguém. Todos os sintomas que eu falei lá em cima, e os que eu vou falar aqui agora, se eles persistirem por mais de 2... Eu vou dar mais alguns outros aqui. Se eles persistirem por mais de 2 semanas,
direto, falta de apetite, perda de libido, vontade de fazer as coisas. Tem pessoas que perdem até a vontade de tomar banho, de se cuidar. Essas atitudes, vai nos mudando o nosso comportamento. Por exemplo, uma pessoa que foi abusada, você falou, uma pessoa que foi rejeitada, rejeição, ela começa a ter vários comportamentos que ela nem percebe que tem. Exatamente. Devido a essas enfermidades que foram instaladas na sua vida, né? A questão do comportamento que o pastor falou aí, lembra que na semana passada a gente leu lá, finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque ocupando o vosso pensamento, vai mudar o comportamento. Agora, se você não coloca essas coisas, se você não tem essas coisas, se você perde a energia de buscar esse tipo de pensamento, automaticamente o comportamento começa a inverter. Você inibe as atividades. Se você tinha prazer em fazer uma caminhada, você perde esse prazer. Automaticamente, você já não gera lá alguns neurotransmissores que te dariam uma sensação de prazer, de vigor. A produtividade cai, aí o isolamento é chegado, porque se você não produz, você fica com vergonha, você se esconde, era para fazer isso, você procrastinou. Pastor, não vai dar para ir para a igreja hoje não, porque você inventa uma desculpa, porque você não conseguiu separar a música do Ministério do Louvor, ou você não fez aquela pregação, você não conseguiu. Você começa a se isolar, e assim, e você vai. E aí, no outro momento, o que vem? O pensamento. Você vê que tem os sintomas que mexe com a energia e o prazer. Vem os comportamentos que são mudados, atividade, produtividade, aquela coisa toda. E aí, no outro momento, vai o pensamento. Aí o pensamento começa, ao invés de ser esses que eu li aqui, você começa a ter pensamento de culpa, pensamento de desesperança, a autocrítica aumenta, né? E num momento, a autocrítica é boa, desde que ela seja funcional. Mas a autocrítica negativa... Falou aí, ó. A irmã falou, já fiquei dias sem vontade de querer ver ninguém. Deitada na cama. É um sintoma. E assim... Aí agora, vamos lá, uma coisa que eu queria aproveitar esses minutos finais aí para poder falar. Eu dei um panorama aqui bem rápido, acho que eu falei até muito rápido, mas é necessário. O que eu queria pedir? É um apelo. E aonde eu tenho podido falar, pastor Antônio, eu tenho falado. Porque eu estou falando aqui e a gente está focado aí num público adulto, né? Eu sei que tem muitos pais aí, perdi meus prazeres e às vezes até a vontade de viver. Meu irmão, é dessa maneira. É dessa maneira que acontece. Elias também passou por isso. Mas é só esperar o dia seguinte. Sempre foca no dia seguinte, porque no dia seguinte a coisa vai ser diferente. Né? Quando esses pensamentos vierem, foca no dia seguinte e leia lá. Ó. Mantenha aí na sua leitura de cabeceira, Filipenses 4, do versículo 8 ao 9. Porque é esse Deus da paz que vai te dar aí a direção aí. Então, deixa eu tentar fechar aqui. Eu falei um pouco rápido, me desculpe, mas é porque o tempo é curto e a gente precisa, né, passar. Mas aonde eu tenho passado e tenho podido falar, e a gente está falando, e a impressão que a gente tem é que a gente está falando para um público adulto. Né? Mas agora eu quero chamar a atenção desse público adulto. Porque eu sei que aqui tem homens e mulheres que têm filhos. E... hoje eu tenho 53 anos de idade, eu não sei quantos anos o pastor Antônio tem, mas provavelmente deve ter gente aí com 40, com 30, e já passaram, já viveram momentos de depressão na sua vida, e que hoje conseguem ir se ajustando, conseguem ir se arrumando, conseguem ir trabalhando. Agora, vocês não têm noção do quanto isso está batendo nos nossos adolescentes. A depressão para adolescente, ela está muito vil, ela está muito forte. Porque hoje os pais já não têm, e se a gente pode tirar algo de bom dessa pandemia, é exatamente esses momentos em família. Talvez muitos se acordaram, se aperceberam dos seus filhos nesse momento. Então, atentem para os seus jovens, os seus filhos dentro de casa, porque qualquer indicador de solidão, de tristeza, de isolamento, qualquer tentativa de não se aproximar do seio familiar, qualquer tentativa de não dar uma satisfação, ou de não buscar uma conversa, isso precisa ser observado não
de uma maneira a ser cobrada, mas de maneira a ser observada e ser cuidada. O que mais nós fazemos como pais, eu vou me incluir, é cobrar. Oh, sai desse quarto, vem pra sala. Não. Se a pessoa, se o jovenzinho não está conseguindo chegar até a sala, muda o seu habitat e vai para o quarto com ele. Leva aquilo que ele... Se ele não consegue sentar na mesa de jantar, junto com a família, leva a família para jantar junto com ele. Nessas horas, é muito mais importante ouvir do que falar. Alguém fez uma pergunta aí que não deu para eu ler, mas é relativa à criança. Nessas horas... Deixa eu ler para você. Como identificar uma depressão em uma criança com problemas neurológicos que são agitadas? Então, se ela já tem uma questão neurológica, a gente entra naquele quesito que eu li lá atrás, né? Alguns transtornos mentais. Se já tem um problema neurológico, é necessário um exame, é necessário que o psiquiatra examine, é necessário um estudo mais aprofundado com alguns procedimentos que o psiquiatra vai saber qual é, o médico responsável vai saber qual é, entendeu? Então, voltando aqui, é muito importante que a gente tenha esse olhar para dentro da nossa casa, e aí eu vou esticar mais um pouquinho, para o homem olhar um pouco mais para a sua esposa, porque ela pode estar num processo depressivo e por guardar o marido, não querer expor. Então, preste atenção nesses momentos. A mesma coisa para a mulher. Preste atenção no seu esposo. Porque não tem ninguém melhor para cuidar da depressão de alguém do que a família. Não existe ninguém melhor. Sabe, pastor, a gente pode se esforçar, mas a gente vai ver a ovelha uma vez, duas na semana, 3, 4 no mês. Mas eu estou vendo a minha família todos os dias. Então é muito importante estar nessa constante observação. O que mudou na vida do meu filho de 15, de 16, 17, 18 anos? O que ele fazia com muita alegria e deixou de fazer? Bem, se a pessoa dentro de casa não identificar isso, pode até agravar a depressão. Exatamente. E aí entra aquelas frases que a gente falou que não devem ser faladas, né? Não traga nunca, tipo, isso é uma frescura, para de palhaçada. Eu consegui, você também tem que conseguir. Gente, isso é desumano. Isso é desumano. Eu não posso colocar sobre a minha esposa, o meu filho, a minha filha, eu não posso, sobre o meu marido, né, para as esposas aí, não é porque a esposa consegue fazer um arroz que o marido tem que conseguir fazer um arroz, ou não é porque o marido consegue levantar um saco de cimento que a esposa tem que conseguir levantar um saco de cimento. Não é porque na minha infância eu fui ótimo em matemática que o meu filho tem que ser ótimo em matemática. E essas cobranças, elas levam, essa comparatividade, elas levam a um processo. Se a pessoa já tem toda uma indicação para isso, elas podem entrar num clausulo. Elas podem desejar em algum momento sentar debaixo de uma folha de zimbro e desejarem a morte para si. Pastor, eu já ouvi pastores falar a respeito da administração da casa. Por exemplo, às vezes a mulher, ela sabe lidar mais com as finanças do que o homem. E qual é a dificuldade da mulher administrar essa área? Nenhuma. Eu não tenho problema nenhum. A minha esposa é muito mais econômica do que eu. Não tem problema nenhum quanto a isso. Ué, então deixo na mão dela e ela que faça lá. Se vai no mercado, é melhor que ela vá, porque se eu for, eu gasto demais. Ela vai lá e compra as mesmas coisas e gasta menos. Mas para mim é lucro. Eu não tem problema nenhum contra isso. É isso certo? Aí, pô. Então, assim como outras áreas, e é interessante, pastor Antônio, que tudo isso, e eu louvo a Deus, de verdade, eu, na escola bíblica dominical, eu passei 3 domingos falando sobre desafios da família, né? Na página da igreja lá no Facebook. E foi interessante, primeiro eu falei dos desafios dos cristãos, né? E eu trouxe o exemplo de Moisés e vim falando. E depois falei sobre o desafio da família e agora, por último, falei sobre o desafio da igreja. Mas quando a gente fala de desafio da família, eu louvo a Deus por esse período de pandemia. Porque Deus tirou, literalmente, as pessoas de dentro da igreja para colocar... Deus tirou a igreja de dentro das pessoas para colocar as pessoas dentro da igreja.
se a gente pode dizer assim. Porque tem uma coisa de eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer, não, porque o pastor está lá, porque eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou líder de mocidade, eu sou o líder do Ministério do Louvor. Não. Vai louvar dentro de casa. Você é líder do Ministério do Louvor, lidera a sua casa agora. Você é diácono, seja o diácono, serve dentro da tua casa, né? Dá atenção aí a quem tá, olha para quem está dentro de um quartinho lá há dias. Olha para quem está deitando e não está conseguindo dormir, está rolando na cama igual o Kibe. E por quê? Para de noite, vai conversar sobre, vai falar, sabe? Rolando igual o Kibe é ótimo, hein? É, porque tem gente que dorme, né? Assim, né? Dorme. Para um pouquinho, tem gente que não consegue, fica ali. Dessa aí. A irmã falou, a depressão, ela acaba tirando o sono. Também. Fica rolando e essa questão exatamente. Essa questão do sono é um princípio básico, uma necessidade básica do ser humano. Se você quiser atrapalhar a vida de uma pessoa, você deixa ela sem dormir. Você desconstrói a estrutura física da pessoa, a estrutura emocional da pessoa. Se você deixar uma pessoa sem sono, você desconstrói essa estrutura emocional. Tanto que os livros, os filmes aí que falam de tortura, mostram essas coisas, né? Você deixar uma pessoa acordada, barulhos, essas coisas todas. Outra coisa que eu tenho percebido, a gente precisa dar um tempo para a nossa mente, a hora de dormir, as pessoas se enchem de informações. E às vezes informações não são boas. Tem pessoas que vão para a cama e levam o celular. E fica ali, aquela coisa. E aquela informação, como é que a pessoa pega no sono? Como é que a pessoa dorme sossegado vendo um filme de terror, uma tragédia? A ciência aí, alguns estudos dizem que você precisa de pelo menos 40 minutos de uma... 40 minutos fora de uma coisa chamada tela. Quer seja televisão, quer seja celular. E acrescento que esses 40 minutos eles podem ser aproveitados com música suave, uma música, principalmente música sem letra, só música, porque a letra ela te traz pensamento. Então, para você não pensar só a música, e algumas outras pessoas dizem também da leitura. Para quem tem problema de insônia, quem tem problema de dificuldade para dormir, alguma dificuldade para dormir, o ideal é uma leitura com aquela luz amarela, porque ela tendencia ao sono, né? Ela te puxa ao sono. E aí, eu poderia dizer, juntando o que o pastor falou aí, o que a gente leu lá em Filipenses, né? Ocupar a mente, ocupar esses minutinhos para dormir. Outra coisa que não é aconselhável são exercícios físicos antes de dormir. Tem algumas pessoas que gostam de caminhar, correr antes de dormir. Não. Se fizer, espera pelo menos uns 40 minutos. Jantar e dormir também não é bom, pelo menos uns 40 minutos. Esses 40 minutos antes de qualquer sono é importantíssimo. Importantíssimo. Só mais uma dica, pastor, acho que já está na hora. Para aqueles que têm aí, eu esqueci de falar na semana passada, para aqueles que têm aí um nível de ansiedade que a gente pode controlar, que a gente pode se aperceber dentro de casa, está ficando ansioso, às vezes vê aquele aperto no peito. Normalmente a pessoa que já passa por isso, ela consegue perceber quando a onda está vindo, né? Então, uma coisa que é interessante, tanto para dormir, quanto para levantar, quanto para viver, porque o ser humano ele não sabe respirar. Nós não sabemos respirar. Se a gente soubesse respirar, a gente evitaria aí pelo menos 70% das doenças que a gente traz conosco. E o exercício de respiração, ele é fundamental para quem tem problemas de ansiedade e quem tem problemas depressivos. Então, você fazer uma boa inspiração, o máximo que você puder, e soltar pela boca da maneira mais lenta que você puder. Mais lenta que você puder. É interessante porque a ansiedade ela é provocada também pela falta de oxigenação no cérebro, né? Você deixa de oxigenar o cérebro, o coração começa a bater mais rápido, precisa de oxigênio, você deixa de oxigenar o cérebro. Falou sobre isso na live passada. Você falou Cheguei a falar? Beber água. A água, bebe, você consegue respirar, isso aí. Então, mas é exatamente um processo mecânico, se eu posso dizer, da ansiedade. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Neurônios podem ser queimados? Podem não, são. Eles vão perdendo, eles vão perdendo a utilidade. Esses que são queimados não são mais recuperados. Não são mais. Esses neurônios, a gente usou o termo aí queimado, mas a partir do momento que um neurônio perdeu-se aquele neurônio, ele perdeu, você não recupera mais, né? Ele deixou de funcionar, você não recupera mais.
Porque às vezes você tem coisas que te aconteceram que você não lembra mais. Tipo assim, né? Tem coisas que aconteceu, mas tem coisa que você lembra de 4 anos, 5 anos que aconteceu na sua vida. Mas aí essa questão da memória é uma outra área. Eu esqueci agora, eu não sei se é a amígdala, eu não me lembro agora qual é o nome da parte do cérebro, não tem a ver com ainda que tenha a ver, o processo neuronal todo funciona dessa maneira, né? Mas a memória ela passa por um outro momento. Inclusive, a questão do estresse pode ser um motivacional para perda de memória, né? Porque você gasta uma energia, o estresse ele acaba por concentrar, trabalhar um pouco mais uma área do cérebro e automaticamente se você trabalha, você carrega um pouco mais essa energia de um lado aqui e automaticamente você deixa de energizar o outro lado. É mais ou menos isso, falando de uma maneira bem... Amigo, a hora está avançando. Não, eu creio que nós vamos ter que voltar semana que vem. Não dá para concluir. Olha, o pessoal está comentando aí, agradecendo. A live está maravilhosa. Realmente, são muitos ensinamentos e vai nos ajudar bastante. Eu creio que todos esses aí que participaram estão tendo assim ajuda, né? Eu estou vendo meu amigo aí, que ele está firme aí na live. Com certeza essa live ela está fazendo muito bem para ele, para todos nós. Amém. Tá bom, meu amigo? Então a gente vai fechar orando. Amém. Orando. E eu, como sempre faço, eu peço que o irmão ore. Nós temos aí 5 minutos para não perder a benção. Então tá bom, vamos lá. Faça só o fechamento aí. Faz o fechamento e ora. Já que a gente vai voltar na semana que vem, vamos deixar essa expectativa. Né? Porque na semana que vem a gente completa um pouquinho de depressão e quem sabe eu não consigo entrar um pouquinho dentro daquela questão do suicídio, ainda que seja só na ideação. Fechado assim? Vamos fazer assim, vamos orar. Então, beleza. Santo Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por este momento oportuno, que na Tua presença, Senhor, tratamos de assunto tão importante para as nossas vidas espirituais, para as nossas vidas emocionais. Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial sobre aqueles que aqui estão e aqueles que ainda verão esse vídeo, Senhor, e eles possam, Pai, em nome de Jesus, entenderem todo esse processo, fazerem, Pai, bom uso de tudo que aqui for falado e principalmente da Tua palavra, entendendo, Senhor, que nós que cremos em Ti, saímos na frente, temos vantagem, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E ainda que seja uma depressão, ainda que seja um momento ruim na minha vida, esse momento serve de ensinamento, serve de estruturação para que eu me reerga, Senhor, e em nome de Jesus, venha ajudar a outros que porventura possam passar pela mesma situação. Por isso eu profetizo, Senhor, se aqui tem alguém em momento de depressão, eu profetizo a cura, Senhor. Em nome de Jesus. Essa é a oração que nós te fazemos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastorzão. Deus continue te iluminando, abençoando sua casa, sua família. Amém. Para você que ficou conosco aí, uma boa noite. Deus abençoe sua casa. Amém. Deus abençoe a sua família. Tchau. Glórias a Deus. Fica com Deus. Amém.